gravar um vídeo aqui da Palavra de Deus, o encontro da mulher samaritana com Jesus. Ou Jesus, o encontro da mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo que há 800 anos antes de Cristo ele já complicava as coisas lá em Israel. Em Samaria, eles faziam a maior confusão. Interessante que os samaritanos, eles acreditam em Deus. Eles não acreditam em Jesus, porque até hoje os samaritanos estão esperando o Messias. Mas nesse vídeo do capítulo 4 de João, o encontro de Jesus com a samaritana, Jesus abriu uma janela. Porque os samaritanos, eles creem em Deus, só não creem em Jesus. Estão esperando o Messias voltar. E o Messias, nós sabemos que ele veio e passou 33 anos nesse mundo, fez o ministério dele, foi morto, foi ressuscitado e está no trono lá no céu. Então os samaritanos, desde aquela época é que eles têm encrenca. Hoje mesmo eles têm encrenca também. Por que a encrenca deles? Porque o monte Gerizim é lá em Samaria. E os samaritanos, eles falam que aquele monte é o Monte Santo. Já em Jerusalém, já o judeu, o Monte Santo, e está certo, é o Monte Moriá. O Monte Moriá foi onde Abraão ofereceu o seu filho, Isaque, para Deus. Mas Deus não deixou acontecer aquele episódio. Deus mandou ele sair, não fizesse com o seu filho, e tinha um carneiro lá para ser sacrificado. Então o samaritano é essa complicação toda. Hoje mesmo eles ainda faz sacrifício de animais, lá no templo dele, lá em Gerazim, e faz um bocado de heresia lá. Eles um pouco acreditam no profeta de Baal, outros acreditam em Deus. Só estão que tem um bocado, estão esperando o Messias. Mas Jesus, nessa mensagem aqui, ele abriu uma janela. Eu vou ler para os irmãos. Eu queria que aquelas pessoas que for ouvir esse vídeo, pode ser pastor, pode ser profeta, pode ser, que eles dizem por aí, pode ser apóstolo, pode ser bispo, que às vezes não entendem nem da palavra de Deus. Estão fazendo essa confusão todinha por aí, mas a palavra de Deus para esse povo é só prosperidade, cura e libertação. Salvação fica de um lado. Então, meus irmãos, eu vou começar a ler aqui, capítulo 4 do apóstolo João, do versículo 4 a seguir. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentando-se Jesus junto da fonte, por volta da hora nona. Hora nona é meio-dia. Então, lá no deserto, já pensou meio-dia como é que é o sol escardante ali? Jesus estava com muita sede. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pode beber de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritano. Replicou Jesus: se conhecer ele o dom de Deus, e que te pode dar-me de beber, tu lhe pedirá da água
que eu teria da água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço de qual, mesmo de beber bem assim, seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: chame dessa água, tornará ter sede, mas a água que eu tiver beber, da água que lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe será neste é uma fonte e jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, eu nunca gravei nada na vida. Eu não gravo em estúdio, em televisão, nem em nada. Mas eu achei por bem de gravar uns textos da Palavra de Deus. Por quê? Pelo menos a Palavra de Deus que eu estou gravando pode ser até mal lida, entendeu? Porque eu não tenho prática de gravar. Mas é a Palavra de Deus do jeito que ela é. Que esse povo, eles não estão pregando a Palavra de Deus. Eles estão somente enrolando o povo, pegando prosperidade e cura. E, em troca, se Deus der as coisas para eles, eles vão servir a Deus. Então é desse jeito que está. E aqui não. Aqui nós temos a palavra do encontro de Jesus com a samaritana. Jesus não quer que ninguém se perca. Pode ser japonês, pode ser brasileiro, pode ser americano. Jesus quer que todos se salvem. E uma barreira muito pesada com esse samaritano, que há 800 anos antes de Cristo, ele já vivia fazendo confusão lá em Israel. Mas aqui Jesus abriu uma cancela, abriu uma porteira, uma janela para esse povo. Ele foi para uma cidade pequena, de 1.200 habitantes, mas ele não podia passar por ali. Samaritano e judeu, ele não passava nos terrenos dos outros. Para Samaria era muito longe, eles iam passar talvez 3 ou 4 horas para chegar em Samaria. E nesse percurso que Jesus fez, era bem pertinho. Ele falou, não, convém passar por Samaria, mas ele ia passar por Samaria não era porque era muito perto, não. Era porque ele queria salvar aquele povo, ia ter o encontro com essa mulher. Então, meus irmãos, isso é importante a gente ouvir a palavra de Deus do jeito que ela é. E no versículo 16, vocês prestem bem atenção, vocês vão pegar suas Bíblias em casa e vão ler. Não confia em palavra de pastor, de missionário, de papa, de padre, que isso não vale nada. Confia na palavra de Deus. A Bíblia, ela dá a leitura e ela mesmo dá a resposta. Então não precisa esquentar a cabeça com palavra desse povo estão pregando aquilo que não está certo. E no versículo 16 diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é só a palavra de Deus mesmo que é uma bússola para nossas vidas, para a salvação. No versículo 22 também diz assim. Não, os irmãos me perdoam que eu li foi o 16, não é esse não. O 16 foi no capítulo 3, o 16 é no 4. O versículo 16 no capítulo 4. Que diz assim. Diz-lhes Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido. Por quê? 5 maridos já tivesse. E esse que tu tem não é teu.
não é seu marido. Isso dissesse a verdade. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Jesus era criativo, ele foi conversando com ela, batendo papo com ela, e quando ele falou que ela não tinha marido, que tinha um que não era dela, ela já teve 5, ela falou, não, esse homem aqui é diferente, ou adivinhão, ou é profeta, ou é alguma coisa. Porque naquela época tinha muita gente que adivinhava, mas muito entrava pelos canos. Nabucodonosor matou um bocado que se achava adivinhão e começaram a enrolar ele e ele não aceitou. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Quando Jesus falou isso, a mulher se ligou. Falou, mas esse não é possível, como é que esse homem adivinha a minha situação todinha. E no capítulo 39, no versículo 39, presta bem atenção. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciou ele e disse, tudo quanto tenho feito, vindo, pois, tudo quanto tem feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que passasse com ele e ficou ali todos os dias. Muitos outros creram nele, porque da sua palavra dizia a mulher, já a grama e pelos que disseste. Nós cremos, mas porque tu és o Messias e temos ouvido saber, porque ele está verdadeiramente o Salvador do mundo. Então Jesus falou, a mulher perguntou a Jesus, olha, eu sei que o Senhor é profeta, porque falaste tudo sobre a minha vida. Mas quando o Messias vir, nós vamos testificar essas coisas. Já pensou? A mulher falando com o Messias falando com Jesus, mas não sabia. Pela primeira vez na vida, Jesus falou com essa mulher quem ele era, porque os outros, aqueles que crucificaram ele, que investigaram ele falava, você é filho de Deus? Ele falou, tu disseste. Você é Cristo? Ele falou, tu falaste. Mas na mulher, ele falou a verdade. Ele falou, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, a quem vocês estão esperando. Aí foi onde a mulher ficou doidinha, jogou o cantilho d'água para lá e foi lá falar com seus companheiros lá em Sicá, que tinha 1.200 habitantes. Porque a mulher não andava, que ela tinha esse problema de adultério, não encontrava com as mulheres nem com os homens daquela cidade, ela vivia escondida. Mas nessa hora, ela já estava com o Espírito de Deus na sua vida e ela foi falar. Foi aonde Jesus foi, naquela cidade, passou 2 dias, eles pediram para ele passar 2 dias e ele salvou aquele povo daquela cidade. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que ver, a gente tem que pegar a salvação. A gente vai nas igrejas aí, não, fazer uma campanha de cura. Gente, quem cura é Deus. É só você orar a Deus, pedir a Deus e você vai ser curado. Tiago 5, no versículo 14, 15, 16, diz isso aí, entendeu? É só crer. Nicodemo foi ter com Jesus e falou que queria, como era que ele fazia para ser salvo. Ele falou, eu oro 2, 3 horas no dia, eu jejum, eu dou esmola, eu ensino a palavra de Deus. Jesus falou, tu tem que nascer de novo para você ser salvo. Ele falou, mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe para ser salvo e nascer de novo? Aí Jesus falou, é do Espírito, da água e do Espírito. Então não adianta você orar e não ter o Espírito de Deus, você conversar fiado e não ter o Espírito de Deus, você jejuar, passar fome, ficar 4, 5 horas orando, não vai resolver nada. O que vai resolver é você ter seu coração
ligado em Deus, está certo com Deus, isso é que vai resolver. Então, meus irmãos, desculpa se as palavras ficou meio assim, porque a gente está gravando, desculpa, a gente está gravando sem saber gravar e fica olhando para o texto, porque eu estou gravando no celular, em cima de uma mesa. Fica difícil, a gente tem que tirar a atenção para fazer a leitura. E isso não fica bom a leitura fica meio ruim. Mas o importante é que está sendo na palavra de Deus. Analisa essa palavra. Todas as palavras que esse povo estão pregando por aí, analisa. Porque eles lêem um versículo da Bíblia e não ensina. E a Bíblia tem que ser ensinada, tem que ser lida com texto e contexto e ensinar. Eu lembro muito bem de uma passagem quando o eunuco parou lá na Filipe, estava no deserto, o eunuco parou e deu uma carona para o Filipe. E ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. Aí Filipe falou, o senhor entendeu o que o senhor está lendo? Ele falou, como é que eu entendo? Ninguém me ensina? Então, meus irmãos, a palavra vem de ouvir e a salvação vem de ouvir da palavra de Deus. Não vem de ler a palavra de Deus. Mas você tem que ler a Bíblia, porque você lê a Bíblia, um texto, e o próprio texto vai te ensinar, porque é o Espírito de Deus que vai te acompanhar na tua leitura. Então, preste encarecidamente as pessoas que vão ouvir esse vídeo. Desculpa se está mal, o contexto está mal, o texto está mal, porque é isso que eu estou te falando. Estou gravando do celular, se fosse no estudo eu estava gravando, olhando lá para frente, aquela coisa boa. Mas eu te peço uma coisa encarecidamente, olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando Adão nasceu, Deus criou Adão, está completando 6.000 anos. Tem um bocado de texto e tem um bocado de data certinha quando Adão nasceu, 6.000 anos até agora. E no ano 2027, que é daqui a 2 anos e pouco, completa 6.000 anos que Deus colocou Adão no mundo. Então aí, por incrível que pareça, Adão é nosso pai. Adão e Eva são nosso pai. Porque dele veio a linhagem, veio aquelas pessoas, veio o dilúvio, mas ficou Noé e seus filhos, que eram da descendente, e nós somos dessa descendência. Então, meus irmãos, não deixa de ouvir a palavra de Deus, não deixa de ler a palavra de Deus. E observa bem o que é que esse povo estão falando, que eles não estão falando a palavra de Deus, não. Eles querem riqueza, querem saúde, que a saúde e riqueza quem dá é Deus. Não é falando bobagem, fazendo troca de saúde com a palavra de Deus na igreja para receber as coisas. Muito obrigado, e eu te peço, acompanhe essa leitura. Eu vou gravar outros textos, mas eu creio que vai ser melhor. Então, em nome de Jesus, eu te entrego essa palavra. Amém.